eu vou passar a palavra para a doutora Lília e para o doutor Odorilton para falar sobre as doenças laborais e acidentes de trabalho do oficial de justiça. Muito obrigada mais uma vez. No contexto do aumento de violência no Estado, né? Então, eu vou primeiro passar para o doutor Odorilton Laroca, porque ele é psiquiatra, médico do trabalho, perito judicial aqui do Serviço de Perícias Judiciais do TJ, né? Perito psiquiatra forense, e perito da Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, que é a perícia do Estado, tá? Do Executivo. Então, ele tem uma longa experiência com psiquiatria e na área de perícia. Ele vai começar falando sobre a questão da violência, né? Bom, eu não trouxe slide, mas vamos conversar. Primeiro, parabenizar o coronel pela brilhante exposição, né? E ele faz uma questão pontual da violência, né? De um órgão, de um setor, né? Que é o policial, que a gente sabe que vive sob tensão 24 horas por dia, né? Mas eu vou falar de violência. Então, eu entendo que a violência está antes, né, da colocação do nosso coronel, né? A violência, a gente pega uma criança, porque o homem é violento por natureza, o homem nasce violento, né? O homem é primitivo, né? Se a gente vai em uma creche, você vê uma criança mordendo outra, quebrando o brinquedinho do outro, tudo isso já é questão primitiva, né? E o homem, às vezes, melhora, né? Às vezes ele fica um pouco melhor de acordo com a sociedade e com a educação que ele recebe, né? E com as leis a que ele está submetido, né? Então, a violência não é privilégio de ninguém, né? A violência é universal. E se a gente voltar mais no tempo, né, a gente percebe, o que eu vou falar aqui não é nada de religião, eu vou fazer uma colocação. Eu poderia traçar dois caminhos para a gente chegar à violência do homem, mas eu vou pegar um caminho que todos vocês conhecem, que é um caminho bíblico, né? Essa fala não é minha, mas eu aproveito ela, né? Quando Deus cria o mundo, né? Cria um mundo perfeito e coloca o homem, o Adão e Eva num paraíso, né? E lá deu tudo. Olha, vocês vivam aqui, né? Podem aproveitar de tudo. Me parece que eles eram veganos, porque me parece que só comiam frutas, mas, né, estava um paraíso à sua disposição. E Deus fala assim: olha, vocês podem comer tudo, mas tem um fruto aqui que é proibido, né? Configuraram que fosse uma maçã. Tudo bem, mas naquela região que a gente estuda não poderia ter maçã. Mas poderia ser uma laranja, uma banana, qualquer coisa, mas ficou a maçã como símbolo. E o que acontece com o casal? O casal vai justamente e comete uma transgressão, a primeira transgressão do mundo. Vão lá e come justamente o fruto proibido. Deus, em sua bondade, esperava-se que fosse, mas Deus também sentiu-se, traído e os expulsa, no momento até de raiva de Deus, que não esperava que fosse assim, mas os expulsa do paraíso e os condena a viver, com o próprio suor. E o casal tem 2 filhos, Caim e Abel. E vem lá o Caim e mata Abel. Então a gente tem o início do mundo, o início do universo, com 2 transgressores e um assassino. E o que é que a gente pode esperar da humanidade, Então a gente já começa com uma história de violência, E se a gente pegar a história bíblica, vocês vão ver que sempre tem violência. Você vê o Davi, o rei Davi, como era violento, Você tem Salomão, você tem toda uma história de violência, No próprio momento em que Jesus vive, era um momento de violência, porque Roma dominava aquele espaço, e havia a insurgência, daqueles que se diziam os Messias. Então o mundo sempre foi violento. Não seria agora que a gente ia, a pensar que a coisa ia mudar, Mas a violência é da natureza humana, O coronel coloca muito bem dizer a questão, da psicopatia, A gente tem vários psicopatas. Nós temos os psicopatas muito organizados, que são aqueles que não fazem confronto com a polícia, são aqueles que não matam você,
eles são chamados de organizados, como é o Marcolo, como é o Fernandinho Beiramar, que ele não troca tiro direto, mas ele tem os psicopatas desorganizados, que são os seus escravos. E esses sim cometem os crimes de assalto e te matam. Esses são os escravos dos psicopatas organizados. Mas isso é uma outra história que a gente pode um dia fazer essa discussão. E voltando mais para a nossa violência, justamente agora com os senhores, a gente vê que às vezes a violência está até num ato ou numa decisão de um cumprimento de um dever de vocês. Quando alguém dá um mandado de busca e apreensão, dá um mandado para eu subir um morro, esse ato me parece que já é violento. A gente às vezes está falando em violência, a violência física, a violência que você é abordado na rua por um marginal, mas existem outras violências, essas que vão danificando, causando dano ao psiquismo. Entendeu? Então, e a gente às vezes coloca essa violência, porque eu estou doente porque eu fui ao morro e sofri uma violência, mas a gente esqueceu que existe a violência doméstica. Todo casamento foi feito para não dar certo, dá certo por alguma circunstância. Então, em casa tem esse problema, sim. Existem violências em casa que são sublimiadas, que não são ditas, e essa violência também vai causando dano psíquico. E esse dano, ele é cumulativo. E por isso o adoecimento. Então eu digo sempre, não é adoecer para tratar, vamos tratar para não adoecer. Vamos fazer a prevenção das coisas. Isso é mais importante. E eu vejo que na polícia hoje não tem psiquiatra para tratar os seus militares. Não tem, eu sei que já... Eu sou da Santa Casa, me parece que houve uma tentativa de fazer um convênio com a Santa Casa para que a gente desse um suporte. Mas a gente tem que fazer isso, tem que tratar para que não se adoeça. Então, a violência é do ser humano, é do dia a dia nosso. Então, nós temos que estar nos preparando para a dor desse momento. Entendo, senhores, que o amanhã não existe. O amanhã é um ideal nosso. Então vamos viver bem hoje. Vamos cuidar para que tenhamos saúde, sim, hoje. E a doutora Lília vai pontuar isso, que a gente faz perícia de todo o corpo do tribunal, dos servidores do TJ e dos senhores, que é o maior contingente de doença psíquica por ato praticado da profissão, porque vocês estão mais expostos às agressões. Eu, como perito do Estado, eu atendo assim um grande número de professores, que é o meu maior público lá. Então, as escolas são agressivas, os alunos são agressivos porque o meio assim o é. Não é porque o indivíduo ele quer ser, ele é porque ele é. E aí o professor também perde, fica contaminado com essa situação. Eu atendi um professor que ele entrou na sala, eu chamei, ele entrou na sala e ele sentou ao meu lado e pegou o celular e ficou digitando, ou vendo alguma coisa. Eu dei uns 2, 3 minutos e fiquei aguardando, E aí eu, como ele não parava, eu falei: professor, o senhor está aqui para fazer uma perícia, o senhor está frente a um médico. Quer dizer, aquilo também é um ato de violência, porque a gente às vezes atribui a violência, violência física. Ele está repetindo o que os alunos fazem em sala de aula. 5 minutos. Então ele está repetindo o que os alunos fazem em sala de aula. Então também é violência. A gente tem que entender que às vezes a violência física traz menos danos psíquicos que a violência silenciosa, a violência em outros níveis que a gente tem que suportar. Então, senhores, é o que eu vou repetir: vamos tratar para não adoecer.
tá? E não esperar adoecer para buscar tratamento. Eu acho que vocês, enquanto classe, eu estou vendo que aqui o ambiente, né, é muito bonito, gostei, é a primeira vez que eu venho aqui. Se quiserem, eu venho atender aqui com a vista para o mar, né, a gente montar aqui um centro para a gente, né, tentar evitar os danos que possam advir, né, da profissão dos senhores, né, e buscar menos a doutora Lília para buscar licença, né, porque nós precisamos de todos saudáveis. Tá? Infelizmente eu não vou ficar para tarde para poder a gente debater algumas questões, mas me põe à disposição para algum outro momento, né, que os senhores precisem para a gente conversar mais, né, sobre violência. Tá? É o que eu tenho nesse momento para falar, até porque o tempo está escasso, e se eu não sair daqui a pouco eu vou cometer uma violência. Por quê? Porque eu vou fazer perícias de indivíduos que vêm lá de Angra, vêm de fora, e é uma violência eu não respeitar também o tempo deles, o horário que eles estão chegando. Tá bom? Então, me coloco à disposição para um outro momento. Muito obrigada. Desculpe, agora passo a palavra para a doutora Lília. Bom dia a todos. Eu também vou começar parabenizando o Coronel Cajueiro, porque o senhor tem quantos anos na força de trabalho? 7 anos, 4 meses. 7 anos, 4 meses por dia. Meus parabéns, porque assim, o teor do que ele colocou aqui, o número, né, os números são impressionantes. Ele consegue dar leveza, se é que isso é possível, né, com atributos da personalidade dele, que é uma pessoa assim, bem-humorada. Então, tornou realmente essa exposição muito proveitosa. E vou parabenizar o meu querido companheiro de perícia já há 5 anos, doutor Odoroilton Laroca. Nós fazemos perícias... Tem 33 anos de estado também, tá? Mas eu não ia falar isso. 33 anos. Bom, eu tenho 26 anos de TJ. Entrei por concurso em 1992. A gente faz perícia... A perícia dos servidores do tribunal, hoje, desde 2011, ela é terceirizada. As perícias de afastamento, ou seja, incapacidade para o trabalho, pelo menos, elas são feitas por médicos de uma empresa que estão descentralizados, né, pelo Estado. E o Departamento de Saúde, que quase não fazia perícia depois disso, passou a fazer fortemente nos últimos anos, porque nós somos a junta de recurso, a junta de reexame, reconsideração, revisional, como, né, vocês queiram colocar. Servidor que não se insurge ou não está realmente satisfeito com o resultado, ele tem o direito de pedir um reexame. Ou ele apresenta novos fatos para o médico, perito ou para a junta, ou, com os mesmos fatos, ele tenta uma interpretação diferente com uma outra junta. Então, nós somos essa outra junta que atua também, basicamente, em casos de processos administrativos, dentre eles, aqueles que o servidor alega que o seu problema de saúde foi causado pelo trabalho. Então, é um trabalho bem detalhado, que envolve um certo tempo. A gente não pode fazer essa caracterização ou descaracterização também, né? Em pouco tempo, precisa de ouvir ter interface com vários colegas, chefes, fazer entrevista, fazer mais de uma perícia. A gente nunca vai fazer uma coisa dessas com uma perícia única. Você tende a fazer uma série, né, de perícias para ter certeza no caso. Então, os números são impressionantes. Ele falou aqui dos professores. Vejam só, professor do Estado não é atividade interna, ao contrário da de vocês, que é externa. E se a gente puder fazer essa comparação, como eles são vítimas de violência dentro da sala de aula, né, dos alunos,
ou das comunidades onde eles trabalham, que acabam que exercem uma influência sobre o seu comportamento. Ele vai disciplinar o filho do traficante, que está ali do lado do pai, é só chamar. A escola tinha que ser fora, mas aí da comunidade, porque isso influencia também no clima, né? E eles têm uma taxa de afastamento muito maior, nem se compara com, por exemplo, o oficial de justiça, que é uma atividade externa. Então, a violência, ela tem, até no ambiente interno, ela pode ocorrer, tá? Vamos mostrar os números aqui do tribunal. Isso aqui, acho que sim. Bom, obrigada por aguardarem. Então, a minha exposição vai ser rápida, tá? Os números que eu vou colocar aqui para os senhores, eu vou dar a minha interpretação técnica, mas eles também vão suscitar uma reflexão de todos vocês, que pode ser feito para a gente mudar áreas que estão assim deficitárias em relação à saúde e à perícia do oficial de justiça. Ah, tá. É mesmo? Não? Bom, não tem problema. Então, eu sou médica do trabalho e diretora da divisão pericial do Departamento de Saúde, né? Pós-graduação em perícia médica. Eu entrei no tribunal, eu não tinha ideia do tipo de trabalho que me esperava nos anos seguintes. Eu queria ser médica do quadro. Mas no primeiro dia já de trabalho, alguém me falou que eu tinha uma perícia marcada, minha chefe. Mas como? Né? Saindo da residência, eu nunca tinha feito uma perícia. E fui obtendo, né, aquele treinamento até que, para realizar esse trabalho que eu realizo aqui hoje, eu tive que buscar um treinamento específico. Pós-graduação em medicina do trabalho, a pós-graduação em perícia médica, que hoje é uma especialidade médica desde 2011. E o Dr. Odorilton, que é perito e psiquiatra. Bom, quais são as situações de trabalho predisponentes, né, do adoecimento mental, que causa transtorno mental? A gente poderia listar várias, mas condições de trabalho nocivas, problemas, por exemplo, quem trabalha, né, em ambiente carcerário, nocividade máxima, como policial, né, nesse enfrentamento.
Problemas relacionados à organização do trabalho. Então, às vezes, o trabalho ele é só extenuante, né? E mal dividido. Então, algumas das pessoas ali daquele grupo vão sofrer mais do que outras, né? Se tiverem uma sobrecarga de trabalho. Gestão inadequada de pessoal. O trabalho é maior do que do número de pessoas que está destinado a executá-lo. E a violência, por última, né, que é essa que a gente vai tentar contornar, já que ela não pode ser combatida, pelo menos não por nós, oficiais de justiça e servidores do judiciário. E como é que essa saúde mental, como é que esse adoecimento ele ocorre? Bom, do ponto de vista da perícia médica, eu só posso falar do adoecimento que gera incapacidade para o trabalho, ou seja, ele já está mais grave, mais avançado. Porque nem todos os problemas de saúde mental, que são frequentes, né, na nossa população, é um problema moderno e mundial, vão se traduzir em incapacidade para o trabalho. Muita gente na força de trabalho toma antidepressivo e não tira licença. Mas tem um grupo que isso aí não é o suficiente, ele tem que se afastar. Até porque é uma função diferente do interno, que tem segurança, né? Você passa por detector de metal, nunca trabalha sozinho num cartório, tem sempre, né, alguém para dividir. Então, isso são níveis de segurança muito maiores. Interno, com segurança, né, patrimonial, e trabalho que tem sempre outras pessoas. O oficial de justiça vai trabalhar externo, às vezes sozinho, né? Sempre sozinho. Mas a gente já teve situações em que o oficial de justiça, foi cumprir com marido, com colega, né? Tão doente que tinha que alugar um carro para poder levá-lo. Então, situações que as pessoas já estavam no limiar mesmo da invalidez, mas não davam o braço a torcer. Sintoma medo, né? Como quando você vai dar um plantão no Souza Aguiar, quando eu era estudante, eu passei um ano lá, e na noite anterior do plantão eu já começava a ficar desconfortável, não é verdade? Quando era o plantão de quarta-feira, era a sala vermelha, que é o pior, a coisa mais difícil de trabalhar lá dentro é naquela sala vermelha. E aí realmente gera um medo, né? Mas eu tinha consciência de aquela carreira que eu escolhi, que aquele era um treinamento, que o meu trabalho ali era relevante, porque se não tivesse estudante, os médicos não conseguiriam levar o trabalho sozinhos. E o trabalho do médico tem a relevância social, assim como o do oficial de justiça, né? Preciso esse longa-manos do juiz, esse executor da justiça, né, para a gente poder ter uma sociedade melhor. Então, assim, o trabalho de vocês é muito relevante. Quando você tem noção dessa relevância, tem reconhecimento, né, você consegue até com mais facilidade contornar a diversidade, né? Então, vamos em frente. Ansiedade, depressão, nervosismo, que se traduz por irritabilidade, né? Então, todo trabalho que tem interface com outra pessoa pode ser uma simples citação, mas você, né, não sabe com quem você está lidando, com aquela pessoa. E não raro, ninguém tem uma atitude assim, de se recepcionar o oficial de justiça tão bem. Coitado do oficial de justiça que foi entregar o mandado para o Ciro Gomes naquele debate, lembra? Nossa colega. Então, sempre encontra do outro lado uma coisa assim, hostil, né? Irritabilidade, aí transfere para o oficial também. Tensão é dor, né? Dor nas costas, dor no pescoço, fadiga, uma fadiga crônica, que não melhora com
com sono, nem com final de semana. Mal-estar, mal definido, perda de apetite, distúrbios do sono e distúrbios psicossomáticos como gastrite, crise hipertensiva, crise asmática, eczema na pele, queda de cabelo. A gente pode falar, a gente já viu de tudo, né? E tenho que mostrar assim, um caso grave aqui, né? Já é contaminação involuntária do tempo de lazer. Então, ele pensa no trabalho quando não está no trabalho, porque ele tem que se organizar até no final de semana para começar a semana, né? Isso não é legal. O lazer é parte fundamental dessa questão da prevenção do transtorno mental, né? Você tem que parar, até no trabalho, você tem que ter micropausas, tá? Parar de digitar, ter um rodízio de tarefa, parar de atender, voltar a processar. Esse rodízio é importante, você faz pausas, né? Você não fica na atividade. Bom, no processo eletrônico e no trabalho home office, remoto, você é um pouco mais contínuo, né? Não sei como é que vai ser para fazer pausa. Então, tem farta literatura sobre saúde mental no trabalho, publicação do Ministério da Saúde, de 2014, e aqui a maior especialista nacional em saúde mental no trabalho é uma psicóloga chamada Liz Ster. São 2 livros que eu li que me trouxeram. Então, como eu disse, muitos colegas, foi o que me trouxeram, né, o desafio. Muitos colegas estão adoecidos, estão desmotivados, estão usando controlado. E aí eu só posso analisar, eu não sou uma médica de saúde ocupacional, tá? Eu sou da perícia, quando está para afastar. Então, eu só posso dizer do adoecimento, repito, que causa incapacidade para o trabalho. Aí a gente vê aqui, hoje, tá? Essa data aqui foi 25/10, ontem que eu fiz essa pizza. A gente tem 200, quando você faz um corte, né? Naquela data, qual é o pool de servidores afastados? Ontem, contando as licenças em processamento, ou seja, já estão fora da força, fora do ambiente de trabalho. E só contando licença para tratamento de saúde do próprio e licença por acidente de trabalho. As outras causas de absenteísmo, né, licença para cuidar da família, ou absenteísmo não doença, licença gestação, tá? Essas não entram no cálculo do absenteísmo doença. Então, aqui eu estou falando de licença para tratamento do próprio e por acidente de trabalho. 255. Hoje a força de trabalho vem reduzindo, eu vou mostrar o quadro, né? Hoje são em torno de 13 mil servidores. Então, 255, esse percentual vai dar em torno de 2%. 2%, podem fazer o cálculo. Aqui, ficou pequenininho, demais cargos, né? Oficial de Justiça, 17% desses afastamentos. Se eu não me engano, são 55 dos 255. Então, o oficial de justiça está com um percentual, aqui é 17% da pizza, mas ele tem um percentual que não é 2%, é 3,2%. Então, é um pouco acima dos demais cargos que trabalham internamente. Mesmo o comissário não, o comportamento é igual ao dos cargos internos, tá? O oficial de justiça realmente é um destaque. Então, afasta um pouco mais. Por quê? Assim como o policial precisa ter rigidez, né, que é um estado de saúde completo, enxergar super bem, não ter problema nenhum ortopédico para poder correr, é um tipo de admissional muito mais duro do que de um servidor público civil. O servidor oficial de justiça, a capacidade de trabalho dele para funcionar tem que ser acima, às vezes, de quem está trabalhando internamente.
Tá? Então, tolera-se internamente graus de incapacidade parcial que você, na atividade oficial de justiça, não tem como. Não tem como ele ficar mole, não tem como ele fazer devagar, tem um ritmo acelerado e uma atividade de alta complexidade. Aqui a gente tem integrado os dados de afastamento por motivo de saúde do próprio, de servidores, em 5 anos, tá? De 2013, ficou muito pequeno, que pena, a 2017. O líder de motivo de afastamento do trabalho é a saúde mental, tá? Seguido por transtorno osteomuscular, que aqui é CID, tá? CID-F, que vocês já devem ter ouvido falar, CID-F é a saúde mental, CID-M é osteomuscular. CID-C, neoplasias, sempre está em 3º ou 4º lugar. CID-I, cardiovascular, também tem um nível de afastamento. E aqui são cirurgias eletivas, que é o Z. Também é causa de afastamento relevante, o pessoal opera bem. O judiciário não tem destaque, tá? O judiciário do Rio, entre outros judiciários estaduais, nesse percentual, entre outros serviços, esferas do serviço público estadual ou federal, e mesmo sob o regime CLT, qualquer atividade econômica hoje, e não é no Rio, nem só no Brasil, é no mundo. A principal causa de afastamento é a saúde mental. Então, assim, não é que o TJ adoeça ou faça as pessoas ficarem malucas. O trabalho não é fácil para todo mundo, nem prazeroso. Então, ele é fonte de adoecimento, sim, tá? Em relação à readaptação, quem já ouviu falar, quem conhece o Instituto da Readaptação Funcional? Existe também na polícia, né, o readaptado, em geral trabalha internamente. Durante os anos de trabalho, sofreu algum tipo de lesão que o inabilita para a atividade externa. Então, é dado a ele algum tipo de atividade interna, né, burocrática, relevante também, mas para aproveitar aquela capacidade de trabalho ainda ali residual, né? Não vai aposentar a pessoa cedo. Então, a readaptação funcional é isso, é o trabalho com limitações, tá? De tarefas, claro que dentro do mesmo cargo, não há readaptação de passar de cargo por questões de constitucionalidade, tá? Para não ficar caracterizado a transferência, tá? Então, ele pode fazer uma readaptação oficial, embora seja 13% da força do quadro, né? São 13.616 oficiais de justiça na data de ontem, tá? Então, dá 13%, lista tirada pela de hoje. 13% da força de trabalho. Mas é responsável por 25% das readaptações funcionais. Tá? Então, aqui dá para ver isso. Não sei porque não aparece o número, mas são 206 readaptados, transitórios e definitivos. Isso dá um número em torno de 2%. Então, quando a gente trata de saúde no macro, você vai ver que o número não é aquilo que você esperava. É bem diferente da sua percepção. Quantas vezes você não ouviu falar de um colega ou de um chefe, tem muito readaptado. Quando você coloca no macro, não tem. É 2% da força de trabalho. É um percentual muito menor até que o de deficiência, por exemplo. Então, não tem muito readaptado. O readaptado, às vezes, perde vantagem. Então, a pessoa vai tentando levar o trabalho, né, até onde der. São, hoje, 47 servidores oficiais de justiça
readaptados, tá? Interno e externamente. Externamente a maioria. Isso quer dizer o quê? E eu quero falar mais uma coisa. Mais da metade na região do NUR 2. São Gonçalo, Itaboraí. Tá? Então, é muito expressivo. É uma anomalia. É um desvio, né? Você tem um readaptado em Itaperuna e você tem 20 e tantos no NUR 2. Tá? Isso é um reflexo. Isso aqui é só para exemplificar, não é para ler. Nós temos sistemas informatizados que a gente consegue tirar dados, né, de anos anteriores e compor esses dados para entender, né, o absenteísmo. Aqui o absenteísmo por licença, por moléstia profissional, acidente de serviço, nos últimos 5 anos, gente, é 0,0 alguma coisa. É a mesma coisa que dizer que não tem acidente de trabalho na força, tá? Enquanto que o absenteísmo por doença no próprio é em torno de 2 a 3%. Não é um índice alto, tá? Tá mais ou menos... É alvo para alguns serviços públicos, né? Mas naqueles que têm assistência à saúde, enfim... Os que têm periódico talvez tenham uma desenvoltura um pouco melhor, né? Tem um número melhor, mas o nosso número é sempre em torno de 2 a 3%. Então, o índice de absenteísmo está lá em torno de 2%, 2,4% em todos os anos, na média. E nós temos o alvo de 2%, tá? Para chegar nessa meta na próxima década. Nós, eu digo, a saúde ocupacional, a administração. E aqui, acidente de trabalho, você vê que é 0, né? Hoje tem 2 pessoas afastadas por artigo 115, tá? Que é acidente em serviço ou moléstia profissional. Um deles é oficial de justiça, um desses 2. E é pela saúde mental. E foi em função de um acidente de trabalho. Aí isso entra ao contrário. Estão computadas aí as licenças temporárias, por exemplo, sei lá, está afastado por 30 dias porque o oficial de justiça ficou abalado, foi abordado no marginal e está conseguindo voltar a trabalhar. Não é licença para tratamento de saúde do próprio. Mas não importa o prazo ali, né? Não. Tá. É tipo um corte, tá? 5 minutos, vamos lá. Então, quantitativo de servidores. Eu mostrei que, então, que todos os nossos números, né, a gente puxa isso de sistemas, não é tabela que se faz, não. Isso tudo está bem documentado. Inclusive, a gente tem que dar para o CNJ dados, né, periciais todo ano. Então, o sistema tem bastante informação. Aqui são os servidores na força de trabalho, de 2007 até agora, um encolhimento assim que acontece em termos de servidores, porque o número de cargos da magistratura é fixo, então não muda, tá? Mas o nosso quadro muda. Mantém-se, mas do cargo deles. Então, aqui, quantitativo de servidores em 2013 eram 14.700. Eu já trabalhei com o número de 17 mil em anos anteriores. Foi cada vez caindo. Sim, 14.100, 13.849 e o menor número, que agora, em 2017, 13 mil servidores. Então, de 17 para 13 mil, mas isso foi muito além de uma década, né? Foram mais de uma década.
Percentual de oficiais de justiça no quadro de servidores, como eu disse, dos 13.100, 1.600 são oficiais de justiça, então em torno de 13%. Façam os seus cálculos. Tá? O oficial de justiça aposenta por doença? Vamos lá. Eu estou voltando? Tá. Aqui. Então, aqui, os nossos índices de aposentadoria, com exceção do ano de 2012, eu entrei na divisão pericial em 2011, como diretora. Então, 2012 foi um ano realmente de verificação de invalidez sistemática. Tinha muita gente de licença há muito tempo. Então, licenciamento longo é uma coisa que tem um tratamento diferente do licenciamento de curta duração. Tá? O longo, chega uma hora que ele entra num que a gente chama de apuratório de invalidez. Você vai tentar definir em que momento ele não consegue voltar. Fora que tem o prazo legal máximo de licenciamento. Não que ele seja obrigado a ser aposentado, mas você é obrigado, em determinado ponto, a definir a vida dele. Volta readaptado, aposenta e fica mais um pouquinho, às vezes, porque também tem essa previsão legal. No artigo 98, parágrafo 1, considerado recuperável o juízo da junta, você dá um pouco mais de prazo. Se fosse assim, a gente tem servidor que entra jovenzinho, sofre um acidente, um politraumatismo. Você não vai aposentar ele até que ele tenha feito todas as cirurgias, né, que precisa para se recuperar, toda a reabilitação. Então, vai ser dado o prazo máximo, né, que ainda existe possibilidade de recuperar. Faixa etária, né, mas conforme a gente vai envelhecendo, a capacidade de se reinventar, né, e de superação, ela vai encolhendo. Então, aqui, 42 em 2015, dá em torno de... Eu anotei aqui. – 0,3% de aposentadorias naquele ano. 15 oficiais de justiça, 0,9%. Então, naquele ano foi o triplo. Mas isso está corrigindo, tá? Ao longo dos anos. Em 2016, 40 servidores... 0,3, 12 oficiais de justiça, 0,7, ainda era o dobro. E em 2017, esse número, então, se equilibrou. Tá? Foram 36 aposentados no geral e 5 oficiais de justiça. Então, comparando o geral com o número do geral, o oficial de justiça com o número da força especial, 0,3. Aí se equiparou. Por que o acidente em serviço, desses 5 que aposentaram no último ano, foi um oficial de justiça por acidente em serviço e pela saúde mental. Então, assim, isso foi uma caracterização que demorou bastante tempo de observação. Você não pode realmente fazer uma inferência dessa, né, com dados precários. Então, você tem que ter bastante certeza. O servidor afastado, obviamente, você não vai testar isso com ele trabalhando. Então, acidente em serviço é aquele que acarreta dano físico ou mental que tenha relação mediata ou imediata com o exercício do cargo, bem como o ocorrido no deslocamento entre a residência e o local de trabalho. E ainda, agressão física ocorrida em decorrência do exercício do cargo, salvo quando provocada pelo próprio segurado. Doença profissional é aquela que resulta da natureza e das condições de trabalho. Isso aqui a gente não tem, tá? No TJ. Doença profissional é pelo exercício de trabalho singular. Então, assim, a saúde mental não é uma doença só do oficial de justiça. Como a silicose é só de quem trabalha com sílica, asbestose, né?
são partículas no pulmão, só de quem trabalha com as Bs, aquilo é doença profissional, que só tem naquela categoria. O oficial de justiça vai ter, quando tem doença ocupacional relacionada ao trabalho, ou que a gente chama de acidente equiparado ao acidente em serviço. Foi um cumulativo de situações, né, que você consegue caracterizar, não um acidente, mas um conjunto. Então, são várias possibilidades aqui. Fraturar fêmur no fórum, tá, de uma idosa foi no trabalho. Foi por condições ósseas dela, né? Não foi nada que pediram a ela para fazer de arriscado no trabalho. Mas aquilo aconteceu dentro do ambiente de trabalho. Então, talvez ela não tivesse com saúde, né, que permitisse a ela trabalhar ainda. Então, foi acidente de trabalho. Pessoa viajando, representando o judiciário, sofre um acidente. Não está no ambiente de trabalho, mas está no desempenho do cargo. Por que a gente tem pouco acidente em serviço? Porque tem que alegar, né? Tem que fazer um processo especial para isso. Isso que, às vezes, há uma série de dificuldades em torno disso. Tá? A prova será feita em processo especial, não é depois de aposentado falar, ah, não, foi por causa do meu trabalho. Muito difícil da junta ter elementos concretos para decidir. O ideal, quando há essa suspeita por parte do trabalhador ou do oficial, isso ser inquirido ainda enquanto ele está ativo. Tá? Não que não seja possível depois, mas é mais difícil. Então, você tem que fazer isso logo quando é um acidente típico. Esse queda, né? Também de trajeto. Esse é um acidente, por exemplo, que o oficial não tem problema de notificar, de fazer registro da ocorrência. Né? Perdeu o carro, roubaram. Mas quando é alguma situação assim, em comunidade, é mais difícil que haja um registro da ocorrência, porque ele vai ter que voltar depois para trabalhar ali onde ele reclamou com a polícia. Então, tem algumas sutilezas, né? Apesar de que quando você sofre um acidente de trabalho grave, você não é obrigado a trabalhar naquele local mais, né? Não é recomendável. A prova pericial, relação de causa e efeito, precisa de junta médica oficial, tá? Por isso que vai parar na gente. A questão é que só citação e intimação também pode ser um mandado de alta complexidade, dependendo do que você vai encontrar do outro lado. Então, a complexidade, eu acho que está em cada mandado. Pouca complexidade, acho que só a pessoa jurídica mesmo, né? Depende. Executadas ali no centro, em Icaraí, não tem problema. Hã? Não, concessionárias públicas, né? Então, ele tem uma produtividade alta, mas ele não tem uma exposição alta. Tá? Bom, tá, então, agora é só para tirar a dúvida, por que não tem acidente em serviço. Já teve aposentadoria por invalidez de oficial de justiça? Claro, nos últimos 5 anos, 3 casos. Tá? Só um foi pela saúde mental, que foi esse do ano passado. Os outros 2 foi por traumatismo, né, que gerou uma sequela irreversível, e o outro foi um problema cardiovascular também, por causa do desempenho da atividade. Tá? E agora, como eu fiscalizo a perícia contratada, porque eu sou a fiscal do contrato e diretora da divisão, eu não faço isso por amostragem. É difícil um médico fiscalizar o ato de outro médico, né? Mas tem que ser feito.
Eu componho junta com eles, eu vou até Volta Redonda, até Campos, a Petrópolis. Então, às vezes, eu componho presencialmente junto com eles, e todo ato pericial por dentro do sistema que é online, eu verifico. E de vez em quando eu encontro assim, foi vítima de violência lá no Jardim Catarina, levaram tudo dela, bateram nela, e eu não estou conseguindo trabalhar. Eu entro em contato com a pessoa, né? E ela não quer levar à frente a questão do... A senhora tem registro da ocorrência? Não tenho, mas eu vou voltar. E não raro a gente pericia, né? Quer fazer alguma sugestão. A questão do adoecimento, da incapacidade para o trabalho é muito individual. A gente vai ver pessoas que são derrubadas, né, pela violência, e outras que falam, aqui corre sangue de oficial, meu pai era oficial, minha mãe era oficial. Não, pode falar. Eu gosto de interagir. O tempo é que você vai dizer. Eu posso até sentar já também. Então, e o horário? Eu vou ver, sim. Sim. Houve um problema comigo segunda-feira. Fui cumprir uma diligência num lugar, para variar, ermo, perigoso, mas a gente está acostumado a entrar, porque sim, em São Gonçalo, senão você não trabalha na área do Fora de Alcântara. Acabaram mandando tiro pra gente, porque a gente visualizou que era uma pessoa estranha. Aí fizemos a volta, mesmo assim, mandaram tiro pra cima da gente. Liguei pro batalhão 90, o GAT parece que apareceu lá. E a minha pergunta, que às vezes as pessoas falam assim, por que o oficial de justiça às vezes não tira licença? Eu também faço tratamento psiquiátrico por causa de outros problemas devido à função. Só que o nosso tipo de serviço, quando você tira licença médica, você sobrecarrega o seu colega de trabalho. Porque o nosso tipo de serviço, quando você não faz, o colega faz. E você tem um ambiente de trabalho que você sabe que é complicado. Então aí você fica sempre protelando para poder tirar uma licença e você vai adoecendo, É isso só que eu queria só para relatar. Não, mas a licença não é uma escolha do servidor. O perito tem que confirmar que ele está com incapacidade para o trabalho. O médico assistente defende que ele deva ficar um tempão, mas na verdade a saúde... A minha médica já quis me dar e eu não quis, porque assim, a gente tem muito trabalho. Sim, mas se você de repente passasse uma perícia, a perícia é um exame especializado. Mesmo eu não sendo psiquiatra, né, não sendo ortopedista, eu não vou fazer o tipo de exame que os especialistas fazem para fazer diagnóstico ou tratar vocês. Eu vou fazer um exame que também é especializado, mas ele é relacionado à funcionalidade. Então, eu já abro a perícia falando isso, porque senão a pessoa vai reclamar, nossa, ela me perguntou onde eu moro, como é que eu vou para o trabalho, qual é o meu índice funcional, eu quero saber tudo. O tempo de contribuição, eu quero situar aquele oficial, eu quero saber todas as tarefas que ele tem, por onde ele passou. Então, é uma perícia profunda. Acho que, na verdade, que a colega nos colocava foi que a maioria dos casos sequer chega à perícia, porque as pessoas estão acostumadas a lidar com essa realidade. Acredito. Então, eu acho que foi essa a colocação dela. Nós passamos por isso muitas vezes, e por conta dos colegas que vão dividir o seu trabalho, por conta de um afastamento geral no seu retorno, de repente, um lugar pior que outros já tomaram o lugar que você estava. Tem uma série de questões da prática que fazem com que isso sequer chegue ao conhecimento
Sim, mas no seu julgamento você ainda se encontra com capacidade de trabalho. É isso que eu estou dizendo. Nesses casos, em boa parte dos casos, a doença se impõe. A pessoa perde a capacidade de trabalho. Nem entra com atestado. Às vezes a gente, na área de saúde mental, tem que ir atrás para ver o que aconteceu, morreu. Então é delicado, entendeu? Sim. Vamos? Tá bom. Doutora. Sim. Doutora, só uma pergunta. Olha, eu tenho que ver, porque eu sou plantonista, né, hoje à tarde. É só uma perguntinha só. Só um segundinho. Tá. Com licença, colega, eu vou pedir uma gentileza para vocês, devido ao horário do almoço, que senão nós vamos perder o restaurante. O Coronel Cajueiro vai vir depois do almoço com a gente novamente. Eu vou verificar. A doutora vai verificar a possibilidade. O doutor já está atrasado para sair para a perícia dele. Então, eu já tenho perguntas para a doutora na frente, que já estava escrita. Eu vou fazer a pergunta dela, em seguida do colega, e aí a gente encerra, tá ok? Acho que dá pra Obrigada. voltar, sim. Ela acha que consegue retornar, então... Tá, mas vou fazer só essas duas perguntas para a gente poder... Eu não vou, assim, o perito nunca pode estimular a incapacidade. Né? A gente não promove afastamento. A gente, na verdade, discorda se a pessoa perdeu completamente a capacidade de trabalho. Mas na questão do acidente de trabalho, tem que ter o envolvimento do acidentado. Eu já tive que, dentro do cargo de vocês, e é difícil eu fazer isso, ligar para a pessoa e recomendar que ela fizesse os procedimentos, dada a gravidade do que foi relatado. Então, nesse caso, ela foi convocada. Tá? Então, tem sempre um olhar que não vai deixar isso aí ocorrer. Né? Se você relata isso para a perícia, estando tudo registrado, tem ocorrência, tem uma tem uma cronicidade, tem uma cronologia também, né? A pessoa entrou boa. Né? Ou às vezes até não, já tinha um problema, como era o caso daquela oficial, e ela foi submetida a um serviço que não estava indicado para o grau de problema de saúde mental que ela tinha, e acabou que o trabalho não foi a causa, mas foi a concausa. Ou seja, contribuiu efetivamente para ela ficar inválida. Ela sofreu 3 acidentes de trabalho, azarada, né? 3 ocorrências. E aquilo não só tirou capacidade laboral dela, como as atividades da vida diária também foram modificadas. A pessoa ficou realmente com um padrão de comportamento muito alterado. É isso, mas também tem casos de sucesso, né, de pessoas que conseguem retornar, conseguem ainda ter anos, né, passaram por problemas sérios, anos na atividade. O oficial readaptado interno, ele tem perda, né, da locomoção, então e também só pode ser temporariamente. Hoje não tem nenhum oficial interno pela saúde em definitivo. Só transitório. Então, ao fim daquele período, se ele não recuperar sua capacidade de cumprir mandados externos, mesmo que modificado, né? Que aí ele não dá plantão, ele faz menos, tem uma série de nuances que podem ser movidas, né? Aí ele, no caso, vai ser aposentado. Porque a nossa invalidez não é como a do INSS. Não precisa estar inválido na cama. Tá? Não conseguir fazer nenhum tipo de trabalho. O regime geral tem que ter uma invalidez omniprofissional para todas as profissões. Aqui no regime próprio, né, da Previdência Social nossa, é invalidez para o cargo. E acontece que o cargo dos senhores ficou com um rol de tarefas único, que é a execução de mandado. Então não pode cumprir a execução, em definitivo está inválido. Entende? Que são pessoas que você vê na rua, né? Mas que não vão conseguir nunca mais voltar. E temos também idosos
na força de trabalho ativos com mais de 70. E não é pouco. Então, tudo é individual. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção, estou disposta a responder qualquer pergunta. A colega Claudete vai fazer uma pergunta. Ela é oficial de justiça de Nova Iguaçu. Doutora Lívia, a categoria comum, em geral, né, eu, oficial de justiça e toda a nossa categoria, nós temos essa percepção de que a instituição não enxerga a nossa realidade, né? O Tribunal de Justiça, nós temos essa percepção de que o Tribunal de Justiça não percebe que a nossa atividade funcional é violenta por si só, né? Como falou o doutor Nilton. E aí, a minha dúvida é o seguinte: existe um estresse natural do público. O nosso público é um público insatisfeito, como todo o público do judiciário, e nós, oficiais de justiça, sozinhos, raramente acompanhado, vamos na casa desse cidadão totalmente insatisfeito, dar uma péssima notícia. Quando é só uma intimação, é péssima notícia. Tem vários atos de coerção. A minha pergunta é: a perícia, o setor de perícia, o setor de saúde, com seus profissionais e peritos, tem a dimensão da realidade específica do oficial de justiça, das nossas realidades funcionais de violência implícita? E muitas vezes, né, ela é implícita no seu só desenvolver, né? Quando está tudo na paz, existe uma violência latente, muito específica da nossa realidade funcional. A minha pergunta é essa: quando se fala em readaptações, em acidente de serviço, em aposentadoria por invalidez, os peritos têm essa exata noção das especificidades da nossa realidade funcional? Olha, a gente procura, como eu disse, né, as tarefas para o médico do trabalho importa não só o que está lá na resolução do Conselho da Magistratura de 2013, dizendo qual é a tarefa, né, a atribuição do oficial de justiça. A gente quer saber tudo, rotinas, tá? Gestos ocupacionais, então deslocamento. Com 26 anos, né, aqui a gente conseguiu, mas sempre conseguiu elaborar a rotina do oficial de justiça, tá? Não é o que está no conselho, na resolução do conselho, é tecnicamente. A gente tem uma boa noção do que os senhores passam, tá? De rotina. Mas sempre sou surpreendida com novidades, exatamente, tá? Porque é uma coisa assim singular, um ato complexo, gerou... Você acha que só sofrer um solavanco, uma ameaça com arma traumatiza? Ver arma todo dia, passar e ver gente com fuzil, igualmente tem um preço, né? Então, a violência é direta e indireta. A questão é provar que isso foi a causa do seu adoecimento, tá? Ou contribuiu para o seu adoecimento, e não só adoecimento, incapacidade para o trabalho, que nem todo adoecimento vai gerar incapacidade. Essa prova se faz em processo, tá? A gente observa vários requisitos que tem, né, da doença ocupacional, e cumpridos todos ou a maioria, você tem condição de dizer que foi um acidente em serviço, apontar nessa direção. E teve esse caso que eu falei, acho que já é o segundo, vem cá, né? Você vem me contar aqui sua história, então a gente chama também, tá? Oficial de justiça, às vezes, que eu vejo a diferença, né? Tem gente que entrou novinho, a faixa etária não está chegando novo, né? Então não tem ninguém para você descansar, igual o médico mais velho, vai ali, o residente, vai ali, o interno. Então, você não podendo exercer essa questão da hierarquia, né, de mais jovens, fica complicado. A força fica muito homogênea e você não vê que as suas tarefas mudaram ou melhoraram, ou ficaram, né,
mais rotineiras, mais leves, que é isso que acontece, né? Ao longo da profissão, você não tem a mesma energia da entrada. Mas como a força de trabalho do oficial está envelhecendo, né, envelhecida, aí a gente vai ter também mais problema de saúde e de afastamento. Obrigada.